Boa noite, Pedro Neto, o pessoal está chegando. Estamos aqui diretamente do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu sou Alana Sena, cantora, compositora, violonista, historiadora e apresentadora do podcast Pode Sim. Esse podcast é uma realização do MPB+, que nasceu do projeto MPB+, né? É a produtora da qual eu faço parte, idealizada por Teles Henrique, produtor cultural, que tem o objetivo de ensinar artistas a gestão de carreiras, né? E hoje eu estou aqui diretamente do Parque Shopping Bahia, na edição especial da Semana da Consciência Negra. Pode sim, atual, ancestral, atemporal. Uma conexão Brasil-África. Hoje eu estarei entrevistando grandes personalidades daqui do Brasil e de fora também, de países africanos também. É uma realização, uma apresentação do Parque Shopping Bahia, realização do MPB+, e Teles Produções, e apoio do Lar Shopping. E já estarei convidando para nós estarmos dialogando. Hoje nós vamos ter o nosso bloco, nosso podcast dividido em duas partes. Eu estarei recebendo 2 convidados inicialmente e, na sequência, mais 2 convidados. Então, para vocês saberem um pouquinho de quem é que eu vou estar recebendo, hoje, na primeira parte do nosso podcast, eu vou receber a artista angolana multidisciplinar Renata Torres e, daqui do Brasil, o produtor musical e apresentador da Noite da Beleza Negra do Ileaie, Sandro Teles. E na segunda parte do nosso podcast, estaremos conversando com o secretário de Políticas para Quilombolas, povos e comunidades tradicionais de matriz africana, povos de terreiro e ciganos do Ministério da Igualdade Racial, Ronaldo dos Santos. E diretamente de Angola, o rapper, produtor musical, compositor e advogado MC K. Eu estou aqui direto do Parque Shopping Bahia, nós temos o pessoal aqui acompanhando também. Estamos fazendo a transmissão ao vivo para todos e vou começar já a convidar as pessoas que estarão conosco hoje, nessas personalidades que estarão com a gente, sem mais delongas, né? Porque a gente já está ansioso para conversar, para fazer essa noite ser tão especial quanto ela promete ser, tá bom? Então, deixa eu ver os nossos convidados, já estão por aqui. Sandro Teles já está aqui. Deixa eu convidar. Torres, deixa eu ver se Renato Torres já está por aqui também conosco. Boa noite, me ouve? Boa noite, Alana. Ouço sim, tudo de boa. Que ótimo, seja muito bem-vindo, Sandro. Prazer é todo meu. Que maravilha. Deixa eu só convidar a Renata para nós começarmos o nosso bate-papo. Aqui, Renata está por aqui também. Renata, por favor, manda a solicitação para mim, pode ser? Eu acho que vai ser mais fácil. Não está aparecendo aqui para mim a opção de convidá-la. Deixa ela mandar a solicitação que a gente já começa. Renata. Tá. Pronto. Renata consegue ouvir a gente direitinho? Pronto, acho que chegou a solicitação. Aceitei. Boa noite, Renata. Agora Olá. Sim. Boa Boa noite. noite, Renata. Olá, boa noite. Tudo bem? Você nos ouve bem, Renata? Tá travando um pouquinho, Renata, para mim. Agora Consegue sim. ouvir? Agora sim. Pronto. Então, muito bem-vindos, gente. Deixa eu começar falando que eu estou
muito feliz com esse nosso encontro, estarmos na Semana da Consciência Negra, fazendo essa conversa, esse diálogo, essa verdadeira conexão Brasil-África, né? Olha que conexão linda está acontecendo aqui nesse momento. E o mês da Consciência Negra, né, que é o mês de novembro aqui no Brasil, a gente utiliza, ele é importante para que a gente faça diálogos, debates, para que a gente reflita sobre a situação da população negra, né? Desde a escravidão, a abolição da escravatura, até os dias atuais. A gente sabe que as condições não são as mesmas, né? E o período do novembro é um dos momentos em que a gente intensifica esse diálogo, essa reflexão. Eu gostaria de saber, já começar a saber de vocês, qual a importância de nós estarmos dialogando sobre a nossa história, né, sobre a nossa situação na sociedade brasileira, angolana, no mundo. Quem quiser pode começar. Eu dei um tempinho para ver se ia, mas olha só, eu acho que é de suma importância a gente ter esse trabalho aqui, né? É um trabalho que os blocos afros já vem fazendo lá desde o final da década de 80, né? Quando ele aí cria a sua escola, a Mãe Hilda, e começa a levar para dentro da sala de aula aquilo que ele era trabalhado no carnaval. Ele aí, desde que começa sai, né? Lá já no Carnaval de 76, começa a falar de África e depois leva esse conhecimento para dentro da sala de aula. Então, para a gente é um tema muito importante a gente trabalhar essa questão da ancestralidade do nosso, de conscientizar, né, as nossas crianças de que nós nunca fomos descendentes de escravos, né? A gente começou a fazer esse trabalho dentro de sala de aula para fazer um trabalho de autoestima dessas crianças, levando a ele a conscientização de que sempre fomos descendentes de grandes reis, grandes rainhas, grandes guerreiros africanos que vieram sequestrados para o Brasil. E essa é a importância de se manter viva essas datas, né? Esse é um trabalho que é feito pelos blocos afros e eu acho que deve ser mantido aí por muitos e muitos anos. Perfeito. Bem, a minha perspectiva é a perspectiva da verdade, até parece, da ancestralidade, né? Pronto. A nossa visão sobre o processo ela é um pouco diferente. Aqui em Angola, esse diálogo também é muito recente, essa consciência também é muito recente, porque quase não se fala desse nefasto acontecimento na história aqui, pelo menos não na perspectiva de quem foi levado, né? Enquanto se fala é muito a questão do mas o negro traía, o próprio negro é que entregava e tal. Então, nunca se aprofundou de fato a conversa. E é muito engraçado porque nós sempre consumimos muito do Brasil, em termos culturais. Até o dia que nós percebemos que nós não estávamos a consumir, nós estávamos só a receber de volta, né? O que foi levado para lá, né? O que daqui foi levado para lá, que se transformou, que sofreu uma espécie de sincretização, inclusive, com outras culturas, outras religiões e tudo mais. E daí esse produto, que agora passa a ser um produto novo, veio para nós transformado. Mas nós não tínhamos essa consciência até muito recentemente, quando se começou a ter esse diálogo. De onde vêm as referências das principais manifestações artísticas e culturais do Brasil, né? Então, eu acho muito importante manter vivo essa memória para, primeiro, compreendermos, como se disse muito bem, de onde é que se vem, né? Para melhor sabermos para onde vamos. Perfeito. Essa sua fala é sabermos de onde se vem para sabermos para onde vamos. Sua fala me lembra muito uma fala de um ativista jamaicano chamado Marcus Garvey. Ele diz que um povo que não conhece a sua origem, a sua história, é como uma árvore sem raiz. Foi exatamente o que você falou, né?
E aí, dando sequência ao que vocês trouxeram, a gente tem aqui no Brasil uma lei de 2003 que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana nas escolas, em todas as escolas. Porém, hoje, né, mais de 20 anos depois, a gente ainda tem muita dificuldade de colocar em prática, de fato, fazer acontecer esse ensino, essa conscientização, como Renata falou muito bem que em Angola isso é muito recente. Aqui também a gente vem a duras penas trazendo esse diálogo, essa conscientização. E ainda assim, mesmo 20 anos após a lei ser sancionada, a gente ainda tem muita dificuldade de colocá-la em prática. Para vocês, assim, a partir do campo de visão de vocês, por que a gente tem tanta dificuldade de colocar a nossa história como protagonista? Aqui no Brasil, a gente tem. É claro, evidente que isso é o racismo, né? É um racismo que está impregnado na nossa cultura, um racismo estrutural que faz com que as pessoas não aceitem esse trabalho, né? A gente vem batalhando muito fortemente para que a Lei 10.639 de 2003 possa ser implantada nas escolas públicas, porque no meu tempo de escola nem se falava nisso. Depois que se implantou a lei, algumas escolas resolveram fazer isso apenas no mês de novembro, né? Pela questão da consciência negra. E a gente entende que esse é um trabalho que tem que ser feito durante todo o ano. Novembro é um mês só e nós temos um ano letivo completo que deve ser trabalhada essa lei. Nas escolas do Ilhaie, essa lei é trabalhada durante todo o ano, né? Cada parte do ano a gente foca em um ponto diferente da nossa ancestralidade africana. A gente fala muito das lutas de resistências negras também que aconteceram aqui no Brasil. A gente tem a gente começa, né, o ano falando sobre isso. Tem o agosto que a gente foca na revolta dos Búzios. A gente começa muito em janeiro. Logo no início do ano letivo, a gente foca muito na revolta dos malês, né, que aconteceu ali no final de janeiro. E aí a gente vai, em cada mês a gente tem um tema que faz um trabalho muito, como é que eu posso falar, pluricurricular, né? Em todas as disciplinas a gente vai trabalhando um ponto diferente para que o aluno possa ter essa noção durante o ano todo. E a gente não consegue ver isso em outras escolas, principalmente nas escolas particulares, tanto daqui da Bahia quanto em outros, principalmente em outros estados do Brasil, né? Haja vista agora o que aconteceu lá no Paraná, né, que o prefeito se achou no direito de cancelar o feriado da consciência negra, né, lá no Paraná. Então, são coisas que acontecem no nosso país que tem um racismo muito incutido, que provavelmente deve ser diferente do que acontece aí em Angola, não é não? Não. Então, e aqui é muito pior, porque não existem esses diálogos, esse reconhecimento do que é racismo. Nós achamos que aqui não tem racismo, tá? Nós achamos que aqui não tem racismo, não tem colorismo, e aqui é um mar de rosas. Mas não é, porque ele está tão enraizado, ele é tão institucionalizado, que nós não reconhecemos como racismo, mas nós sabemos que aquilo é uma espécie de segregação, porque quando tu vais, agora já nem tanto, mas há uns anos atrás, quando começamos a ter muitas agências bancárias, por exemplo, esse é o exemplo mais comum daqui. Começamos a ter muitas agências bancárias, todo o pessoal do front office era de pele clara. Eram os chamados os latores aqui. Então, se você for perguntar, ou se tu fosses perguntar para alguém na altura por que aquilo acontecia, a pessoa não sabia te responder exatamente por quê, mas ela sabia te dizer que aquilo acontecia. E ela te dizia por que ela tão. Entende? Porque, então, aconteciam coisas, entrares para um lugar, seres tratado de forma diferente. Tu percebes que estás a ser tratado de forma diferente, porque entrou o estrangeiro, de preferência branco. Então, mas essa conversa pública ela não acontece, nunca aconteceu. Até hoje existem alguns
esforços muito individuais, né? Muito restritos, fóruns muito restritos, aonde se levanta esse debate, mas para mim, a minha visão pessoal, tem motivo pelo qual isso acontece. Por que é que é tão difícil falar sobre isso? Porque existe uma vontade de manter as pessoas no obscurantismo mesmo. Status quo, Se né? tu Status não quo. sabes, sim, se tu não sabes quem tu és, tu vais aceitar tudo o que eu disser que tu és. Entende? Tu vais aceitar o lugar que eu te quero colocar. Tu não sabes a força que tu tens, tu não sabes o poder que tu tens, as tuas capacidades, de fato, tu passas a não ter reconhecimento. Então, o trabalhar a autoestima, que é uma coisa que eu vejo que a comunidade negra no Brasil tem feito e muito nesses últimos anos, que é o trabalhar na autoestima, eu acho que é fundamental. Parte daí do reconhecimento de si mesmo, né? Quem eu sou e a partir daí o que eu posso de fato oferecer, que espaços eu posso ocupar sem culpa, sem medo, sem desconfiança. E tem uma coisa que eu gosto muito dos brasileiros, eu preciso admitir, que é ocupar espaços, quando estão dispostos a ocupar espaços, ocupam espaços sem medo, sem muito questionamento, que é um pouco uma diferença que eu vejo ainda no povo angolano, um receio de ocupar os espaços. Se calhar eu não pertenço a esse lugar. Eu acho que o brasileiro tem, nesse sentido, tem uma força um pouco maior, né? Primeiro também, porque depois aqui, pronto, aqui tu não precisas te reconhecer negro, né? Tu já és negro és negro, não é uma conversa. No Brasil isso ainda é uma conversa. Quem é negro, quão negro tu és, né? Até onde vai a tua negritude, o que é que tu fazes pela tua negritude. Nós aqui não temos essa conversa, nós não precisamos ter, nós somos um país de negros. Ponto. Né? Onde tem alguns brancos e tal, não sei o quê, mas nós nunca tivemos também a necessidade de afirmar a nossa negritude, de provar a nossa negritude, por exemplo. Esse também é um ponto de diferença aqui. Você falou uma coisa aí que eu trouxe para a nossa situação aqui no país, né? Essa questão de que a gente tem um problema muito forte na questão educacional, porque os governos eles não investem numa educação de qualidade por causa disso mesmo, que eles não querem empoderar psicologicamente a maioria da população que é negra. Por isso, por causa dessa questão educacional, você não consegue fazer com que Salvador, que é uma cidade onde 80% da população é negra, não consiga eleger um prefeito negro. A Bahia, onde mais de 70% da população é negra, não consiga eleger um governador negro, um senador negro. Porque a gente não tem essa educação de qualidade que faça com que os eleitores se conscientizem de que eles são a maioria, então o poder deve emanar deles. A gente não tem nós temos esse problema aqui, né? Diferente de vocês aí, que o país é um país de negro. Aqui nós moramos num país onde mais de 50% da população é negra, mas nós somos governados por brancos, né? Uhum. Exato. Isso... Eu lembro... Pode falar. Não, eu ia só comentar um episódio que eu achei, na altura, me fez assim um pouco de confusão, porque eu estudei no Brasil, né? No Paraná, por acaso. No Paraná. E na altura passou uma novela, num canal da Bahia, passou uma novela angolana, o Indep. E a novela fez muito sucesso. Por quê? Assistia. Porque era uma novela... Pois. O elenco era todo negro, e tu tinhas médicos, empresários e tal, e aquilo virou tipo, uau, finalmente uma novela em que os negros e tal. E as pessoas começaram a vir falar comigo, e eu estou tipo, normal, tipo, no nosso país, não é normal, o doutor é negro, é normal, não é uma grande. Porque eu não tinha noção da importância que aquilo era
para as pessoas que estavam a ver aquilo, muitas delas pela primeira vez, a ver um personagem negro a falar português, inclusive, numa posição de poder. Eu não tinha noção do impacto daquilo. E isso foi isso também um pouco que começou a me fazer ganhar consciência. E falando aqui, puxando agora o gancho do ensino, nós, por exemplo, aqui em Angola, o ensino de história, não se lhe deixa muito a desejar. Muito a desejar. Nós ainda contamos a história a partir da visão do colonizador, tá? Nós não aprofundamos a questão do tráfico, nós não aprofundamos isso. Então, o nosso ensino de história ele é bem básico, bem superficial, entende? Então, nós também temos essa questão da educação formal aqui, que é simplesmente é, 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 é uma coisa só para ganhar um certificado e tal. Então, quem puder estudar fora, corre. E aqui não está tão diferente não, Renata. A gente vem buscando essa mudança, né? Como nós falamos, a Lei 10.639 desde 2003, mas as aulas de história ainda também estão passando por um processo lento de mudança. Eu sou, além de musicista, eu também sou professora de história e atuei na educação básica durante alguns anos e o que eu via era justamente essa ausência. E aí quando você fala da novela, que você não entendia o impacto que gerou aqui no Brasil, é porque de fato é uma luta nossa conseguirmos ter representatividade na mídia, por exemplo, né? Representatividades positivas, a nossa imagem aparecendo ali de forma positiva. E aí, Sandro falou sobre o fato de Salvador ser 80% negra e não eleger um prefeito negro. Não, nesse ano de 2024, falei no início, né, que eu sou da produtora MPB+, e nós desenvolvemos alguns projetos. Entre eles, a gente realizou um tributo a Nelson Mandela, no dia 18 de julho, que é o Dia Internacional de Nelson Mandela, e aniversário dele. E nós realizamos um flash mob no um flash mob no Shopping Center Lapa, em Salvador, juntamente com um show, né? Um show da sequência meu, com a banda afrofeminina percussiva Yaya Mushima. E antes de iniciarmos o show, a gente fez um flash mob que foi da seguinte forma: a gente trouxe um garçom em que ele passeava pela praça de alimentação com um bolo de aniversário, com as velas de 106, que era os anos que Mandela faria se estivesse vivo, e ele saiu pela praça de alimentação chamando o senhor Nelson, senhor Nelson. Nosso objetivo era provocar para ver se as pessoas iam se ligar quem era esse senhor Nelson, quem era o aniversariante, que tinha um bolo de aniversários, Nelson e tal, e as pessoas da praça de alimentação ficavam assim curiosas, né, mas sem entender muito o que estava acontecendo. E depois de um tempo, ele procurando o senhor Nelson, eu entro em cena e digo quem é senhor Nelson e falo que é o Dia Internacional e tal. E antes disso, eu dei uma passeada pelo shopping, a gente estava com alguns banners, né? Eu dei uma passeada pelo shopping e perguntei, fiquei em frente ao banner do evento, do aniversário, e perguntava às pessoas se elas sabiam que dia era aquele. E praticamente ninguém sabia que dia era aquele. Quando eu dizia que era o dia de Nelson Mandela, e aí a pessoa, tal, aí eu pedia para falar um pouco sobre Nelson, e as pessoas não tinham muito o que dizer. Então, por aí a gente já vê como falta esse conhecimento, como falta essa referência. E Renata falou muito bem quando ela fala, os dois falaram muito bem, né? Que, na verdade, é um processo de... não vou falar emburrecimento, mas é como se fosse de tirar da nossa face o conhecimento. Quando eu não me conheço, quando eu não tenho autoestima, quando eu não tenho autoconfiança, eu vou aceitar o que disserem de mim, né? Vou aceitar que meu cabelo é feio, vou aceitar que eu sou feia, vou aceitar que eu não sou inteligente. E para eles, para manter o status quo, como o Sandro falou, isso é perfeito. Por isso que a gente está aqui hoje, na Semana da Consciência Negra, realizando Pode Sim, essa conexão Brasil-África, dialogando, problematizando, trazendo para a cena, né? Trazendo o protagonismo que é necessário para nós, né? E aí, devo dizer que essa é uma realização da Teres Produções, MPB+, o apoio do Lar Shopping e uma apresentação do Parque Shopping Bahia. E nós temos aqui alguns comentários também, deixa eu ler, né, porque o pessoal está aqui, obrigada a todo mundo que está aqui presente, a galera aqui
da praça de alimentação, acompanhando pelo telão. Vocês estão no telão aqui da praça de Oh, alimentação, as pessoas estão assistindo vocês. Estão assistindo vocês aqui. E vocês que estão aqui online também. O pessoal está mandando algumas mensagens. Eu vi que alguém mandou uma mensagem aqui para Sandro. Deixa eu achar. Perguntou que dia vai ser o Ilê da Liberdade. Acho que a pergunta foi essa. A caminhada é amanhã, né? A caminhada da Liberdade, que é amanhã, sai a partir das 13 horas. Que é daqui do. Sai da Cisala do Barro Preto em direção ao Pelourinho, celebrando o 20 de novembro. A Cauane Oficial, achei. Foi Cauane que perguntou. Ok, Cauane, obrigada pela sua pergunta, sua presença. E falando de representatividade, né? Nessa semana, no dia 21 a 23, vai acontecer aqui na Bahia, né, na minha cidade, Cruz das Almas, o Fórum Pró Igualdade Racial e Inclusão Social do Recôncavo, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? A universidade que sempre realiza esse evento, e o fórum é a coisa mais linda do mundo, assim, né? Desde atrações culturais, debates, mesas, e eu terei a honra de estar participando esse ano na atração cultural, no dia 21. E esse ano eles estão homenageando Luísa Bairros, fazendo uma homenagem a Luísa Bairros. E aí nós elaboramos, eu e minha equipe, né? Compusemos a canção em homenagem a Luísa, que será apresentada a partir de amanhã. A partir de amanhã vai ter o clipe, já vai estar disponível no YouTube. No show estaremos cantando também. E aí vem a questão da representatividade que nós tanto conversamos, né? E já que estamos falando de representatividade, de protagonismo negro, Um pouquinho. Eu venho fazendo esse trabalho, né, dentro do movimento negro baiano, desde do ano de 92, quando eu entro no Ilhaie. Eu entrei no Ilhaie como músico em 92, com a cabeça totalmente vazia, não tinha noção da questão racial, né, quando eu entro no Ilhaie. E eu vou me alfabetizar a partir do conhecimento do trabalho do Ilhaie, tocando. Aí o Ilê me deu a oportunidade de participar de alguns cursos, né? Fiz alguns cursos na UFBA e tive algumas orientadoras que eu trago para a minha vida, como Valdeci Conceição, Wanda Sá Barreto, algumas pessoas que fizeram com que eu me conscientizasse, né, racialmente. E a partir desse trabalho, que essas oportunidades que foram me dadas pelo IAE, eu consegui entrar na universidade, né? Fiz o curso de letras com inglês na UFBA, depois fiz um concurso para professor do Estado, passei para professor do Estado, fiquei alguns anos como professor do Estado, depois saí, fui trabalhar na UFBA, já na parte técnica administrativa, e fazendo esse trabalho em paralelo com o trabalho lá do ILEAE. Deixei de tocar para ser produtor, né, produtor musical do ILEAE, fui coordenador dos projetos de educação da Escola Bandeiri, que é uma escola que a gente tem lá de arte e educação para as crianças do bairro. Fui educador das escolas também do IAE, escola profissionalizante. Desde 2001, eu sou produtor do programa de rádio que nós temos desde 2001, né, o Tambores da Liberdade, que é o único programa que toca a música dos blocos afros, né, que vai ao ar hoje, todos os sábados, a partir das 13 horas, na Rádio Educador FM. Mas já passou por 3 rádios de Salvador, a gente comprava o horário para poder tocar as nossas músicas. E hoje a gente tem esse subsídio do governo, né? Que a gente tem um programa lá na rádio pública. Esse trabalho, né, como você falou logo no início, tem mais de 10 anos que eu venho apresentando a Noite da Beleza Negra, que é um grande evento do verão baiano, quando a gente escolhe a deusa do ébano, né? Eu, junto com minha mãe Arani Santana e com minha irmã Val, bem-vindo, a gente faz a apresentação da Noite da Beleza Negra. Então, eu venho fazendo esse trabalho sempre dialogando muito com essa questão da cultura negra, né? Essa valorização. Eu também sou o responsável pelo Festival de Música Negra do Ilhaí, estamos até em fase de eliminatórias.
onde a gente escolhe as músicas que falam do tema. Eu sou responsável, um dos responsáveis, pela pesquisa que o Ilhaie faz do tema de carnaval. A gente faz uma pesquisa e coloca essa pesquisa para que os compositores possam criar as músicas, né? Eu, junto com a professora Lourdinha Maria de Lourdes Siqueira, a gente faz esse trabalho de pesquisa do tema. Angola, a gente já homenageou Angola no nosso carnaval em 2010 e depois homenageamos em 2023 no centenário de Agostinho Neto, né? São 2 anos especiais que a gente fez. Esse ano a gente vai homenagear o Quênia, né? O Quênia, que a gente fala Quênia, o berço da humanidade. Então, eu venho fazendo esse trabalho ao longo dos anos, tanto na parte profissional lá na UFBA, quanto na parte cultural dentro do Ilhaie. Perfeito, que história bacana, viu? Eu não tenho um currículo tão longo assim. Na verdade, pronto, o meu percurso começa quando eu entro para o ensino Ainda não médio. tem, porque ainda não tem, porque eu tenho 50 anos, então tá bom, mas você Ah, vai chegar lá. pronto. Se calhar, Tá né? vendo? Vai trabalhar para isso. Vai trabalhar para isso. Vai trabalhar para isso. É, eu comecei o ensino médio em artes plásticas, especialidade de pintura. E em seguida fui fazer a faculdade de artes visuais em Londrina, no Paraná. E na verdade foi aí que começa, é aí que começa de fato o meu percurso, que eu começo a me entender como artista, que eu começo a perceber que eu tenho uma voz e de que forma eu poderia usar essa voz. Eu tive a sorte de ter professores muito bons, a professora Helena, que descansa em paz, o professor Marcos, que eram professores que me fizeram compreender a africanidade de outra forma. Por isso é que eu falei, nós consumimos o Brasil ao contrário, né? O Brasil fala dessa ancestralidade e tal. Tem uma questão até meio onírica em torno do discurso sobre a ancestralidade. E nós aqui, essa conversa era uma conversa de medo. Tá? Eu lembro que eu fiz uma oficina de danças africanas, que eu pensei, bem, danças africanas, vou ir lá, vamos aprender kuduros e sambas e não sei o quê. Não, eram danças do candomblé, especificamente. Só não estava o candomblé na nomenclatura da oficina, mas era do candomblé, acho que também era para não afugentar as pessoas. Mas aí, e eu lembro que no fim de uma das aulas, eu perguntei para a pessoa que estava, a mentora da oficina, eu perguntei, mas você tem medo? Ela olhou para mim com uma cara super assustada. Não, você não tem medo. Isso são coisas, porque ela explicava o que era cada orixá, quais eram os seus elementos e tal. Não sei o quê. Isso são coisas que lá na minha terra, você não pode simplesmente falar assim para as pessoas. Você não sabe de quem nós somos, o que é que nós vamos fazer com essa informação, porque aqui essa é uma questão muito séria, né? Então, a forma como nós lidamos com a nossa espiritualidade, fora a questão cristã, é muito séria. Não só um tabu, mas ela está envolta a mistérios e misticismo. E eu fiquei maravilhada com o candomblé, exatamente porque ele nos dá a liberdade de usar esse misticismo, de explorar essa mística em torno das entidades. Uma coisa que aqui é perigosa, que você tem que falar baixo, você não pode partilhar informação com qualquer pessoa, o conhecimento ele não se transmite dessa forma. Falei, Aqui tem também, outra viu? forma de Aqui na Bahia também, viu? depois, É a mesma sim, forma. depois é que eu fui perceber, porque aí uma coisa foi levando a outra, né? Entretanto, nesse meio tempo eu comecei a fazer teatro, comecei a fazer cinema, e então, com os estudos que eu fui fazendo, fiz um curso de estudos africanos, olha a ironia, eu fiz um curso de estudos africanos no Brasil.
Mas também é porque, se calhar, é estranho ter um curso de estudos africanos num país africano, né? Não sei. Mas se calhar era interessante ter, porque hoje começamos a ter essas conversas, quando falamos muito da cultura e tudo. Então, eu sei que nesse momento, graças a essa orientação que eu tive, graças a essa abertura que eu tive no meu período universitário, eu consigo hoje ser alguém que traz esses diálogos para cá, que carrega esses elementos, de fato, elementos culturais, no meu trabalho, de formas a levantar um debate, um questionamento sobre algum aspecto da cultura que se calhar já está ultrapassado, isso já não vale para os dias de hoje, um aspecto da cultura que se calhar era importante e perdeu-se, por isso nós agora estamos do jeito que estamos. Então, esses diálogos eu trago, faço muita questão de trazer também no meu trabalho, e sobre e é isso, o meu processo é um pouco esse, né? Todos os meus trabalhos, em todas as linguagens artísticas que eu uso para me expressar, eu carrego esses elementos da africanidade. Que é uma coisa estranha para vocês terem noção. Parece que não, mas o fato de eu usar o meu cabelo natural aqui, com a minha idade, não é propriamente uma coisa de moça. Entende? Então, quando eu faço questão, inclusive, de usar o meu cabelo dessa forma, é, uma coisa que poderia ser meramente estética, não é? Ela se transforma numa arma, né? É uma ferramenta de revolução, é revolucionário. Então, eu comecei a ganhar noção dessas coisas à medida que eu fui fazendo o meu percurso, né? Que eu fui percebendo, comecei a olhar meu entorno de outra forma, com outro olhar, né? E a questionar mais coisas. Por que que as minhas únicas referências eram ocidentais, por exemplo, até para coisas que eram relacionadas à nossa cultura, inerentes à nossa cultura, mas as referências que nós tínhamos eram todas ocidentais, eram todas estrangeiras. Por quê? Quando eu comecei a fazer esse questionamento, falei, ok, então, se calhar, nós precisamos não só trazer essas referências para cá, renascer essas referências, perceber quem eram os nossos reis, as nossas rainhas. Eu tenho uma, uma prontos, eu não deveria dizer isso publicamente, mas eu sempre priorizo a questão do feminino, né? Do sagrado feminino. Não importa o que eu esteja a fazer, eu sempre vou puxar a brasa para a questão do feminino, que é uma coisa que eu também não deveria fazer muito esforço, porque a nossa cultura ela é matriarcal. Ela é originalmente matriarcal, mas hoje não é isso que se vê. No discurso é tudo muito bonito. Ai, as mulheres, a mulher zungueira. Inclusive, a zunga hoje, por si só, é uma profissão de sofrimento. Então, colocarem a mulher nesse lugar de sofrimento sempre e de não a perceberem com o seu real valor na sociedade, a importância que ela tem na sociedade. Enfim, eu trago todos esses. Eu vou discutir nos meus trabalhos, eu vou fala sobre isso. Olha que lindo. Coloca ali. Muitas vezes não percebe, às vezes é escancarado. No stand-up comedy é muito mais escancarado, porque eu estou a fazer piada, então é mais leve, né? Nos outros fica é um pouco mais sutil, eu acho. Renata e Alana, eu vou sair aqui só um pouquinho, que eu vou pegar o carregador, que eu estou com 4% aqui, vou e Ok. volto rapidinho. Certo, tá ok, tá ok. É, inspiradoras as histórias de vocês, né? É disso que a gente está falando, né? Quando a gente fala de protagonismo negro, é isso. São referências, são representatividades. É olhar a história de Sandro e ver tudo que ele já fez. E aí, quando ele falou da noite da beleza negra, aí já dialoga com o que você falou sobre a questão da estética. A estética negra não é uma coisa meramente banal, né? Estética, não. Para a gente é algo muito caro, né? Como você falou,
é um instrumento de revolução, é uma arma, né? Uma ferramenta que nós temos. E tá nesse diálogo com vocês, eu digo que eu tô assim felicíssima, porque a gente vai aprendendo como é lá fora. Você está trazendo muitas coisas para a gente, Renata, que desmistifica muito a nossa ideia aqui no Brasil, né? Como você falou que a história africana, para nós aqui no Brasil, ela é uma coisa meio mística e tal. Você percebeu isso quando você esteve aqui? E, de fato, tem um pouco disso, né? A gente tem aquela visão, às vezes, até um pouco romântica, em alguns momentos, em relação, né, ao continente africano, aos países Depois africanos. se decepcionam. Não, Imagina, não, não, porque eu entendo, vamos falar de reino, ai, somos todos reis. Não, não éramos todos reis, não éramos todos rainha, calma lá, começa já por aí. E depois vem para aqui a pensar que vão encontrar esse paraíso para pessoas negras. E depois não é, porque esse não faz o país, é um país com pessoas. Que, a conversa se é negra, se não é negra, nem é a prioridade. Nós estamos, mas estamos preocupados. Nós temos luz. Se estou a fazer esse live aqui hoje, é sorte, tem internet, tem luz, vai. Tipo, do nada, nós temos questões mais urgentes. Então, quando muitos brasileiros, eu também já tive experiência, muitos brasileiros chegam aqui e ficam assim um pouco decepcionados, pensando que eu cheguei aqui a encontrar já umas batucadas do nada. Não, não é do nada que você vai botar batucada, é em lugares específicos. Como eu falei, inclusive, se for a questão do ritual, para nós a questão ritualística é uma coisa, é mesmo séria, é uma coisa séria, é específico, tem hora, tem data, tem momentos, tá? Não é você chegou na rua e de repente tem batucada, nem tem. Eu, nesse aspecto, eu prefiro andar pela Avenida Paulista. Tem mais. Você vai encontrar mais esse aspecto cultural numa Avenida Paulista do que tem andar aqui pela nossa Avenida Marginal, por exemplo. Não vai. Mas se for para lugares específicos, para ambientes específicos, direcionados, tu vais ter essa experiência. Só que tu precisas estar também conectado com pessoas que têm esse interesse genuíno pela nossa cultura, entende? Que trazem esses aspectos da nossa cultura, seja no seu trabalho ou no seu dia a dia, normal. Mas não somos todos assim. Depois, enfim, entra já que somos modernos, só são modernos quando nos convém. Quando nos convém, a nossa cultura, isso não é a nossa cultura. Esse país falta muito. Yeah, mas eu estou aqui, fighting. Yeah. A conexão de Renato está cortando um pouquinho para mim. Eu não sei se é só aqui ou se é para. Tá cortando um pouquinho. Você está ouvindo a gente bem? Você ouve a gente bem? Tô de bem. Tá? Pronto. Difícil. Renata, Posso Renata, aguentar? Muito bem. Sim, Renata, Sam. vocês como um povo, vocês conseguem perceber as diferenças entre as etnias aí dentro de vocês, Quimbundo, Umbundo? Sim, Vocês conseguem perceber diferenças? sim. Pelo sotaque, pela fisionomia, sim. Essa também é uma pergunta que eu recebo muito. Parece que não, porque para um olhar de fora, nós somos todos iguais. Nós falamos igual, inclusive, mas não falamos igual, não somos todos iguais. Então, nós conseguimos perceber quem é podemos eventualmente ter dúvida, mas também é muito fácil de se dissipar, perguntas e tal, mas sim, de modo geral, nós conseguimos nos diferenciar uns dos outros. Legal. Perfeito. Deixa eu só abrir aqui um parênteses. Eu quero mandar um abraço, né, muito forte para a vovô do Ilê, que ele estaria aqui conosco hoje também, fazendo essa conversa, né, batendo esse papo, mas infelizmente ele não pôde, né, por outras questões e tal. Mas nós vamos ter outra oportunidade, com certeza, de fazer um bate-papo riquíssimo com o vovô também, né? Então, Com certeza. Sandro, transmita nosso abraço, tá? Meu, de toda a minha equipe, MPB+, para ele, tá bom? Tá. E deixa eu falar, tem aqui algumas mensagens aqui, né? Vamos, né, dar uma atenção à galera que também está dialogando conosco. Bebustos24 mandou o seguinte: saudações do Chile, irmãos do Ilê Aie,
Participante do bloco Rua Primavera. Uai. Rua Primavera. Rua Primavera com muito respeito. Estaremos com a chegada do Vinícius Silva. Abraço. A gente tem um trabalho aqui que é muito interessante, que é da Escola Bandeirê, né? Que a gente capacita muitas pessoas, muitos jovens. E esses jovens, eles na medida que vão ficando mais velhos, eles começam a capacitar também outros jovens. E aí alguns desses jovens, eles saem para fazer workshops, oficinas fora do Brasil. Então Vinícius é um desses jovens, né, que ele começou lá até lá na Didá, né? Ele é um filho de Neguinho do Samba, ele filho de criação, né, de Neguinho do Samba. Ele começa na Didá, depois vai lá para o Ilê, e aí ele sai essa semana, esse ano ele já foi para a Inglaterra para ministrar oficinas da percussão do Ilê, agora vai para o Chile. Tem Mário Pan também que faz esse trabalho. Tem muitos alunos, ex-alunos do Ilê, que estão espalhados pelo mundo, compartilhando os conhecimentos que adquiriram aqui dentro do Ilê, né? E Vinícius é um desses. Esse pessoal do Chile tem também, tanto na percussão quanto na dança também. Soraya mesmo é uma das dançarinas do Ilê, acabou de retornar do Chile, tem alguns meses, tem 2 meses por aí. E tem muita gente que faz esse trabalho tanto na dança quanto na percussão. Que maravilha, viu? Parabéns, mais uma vez, por tanta representatividade, por todo o trabalho que vocês desenvolvem. Nós temos mais alguns comentários aqui. Paulo Costa disse o seguinte: essa live abre fronteiras para entendermos o quão perverso e institucionalizado é o racismo. Exatamente. A importância desse diálogo, né? E um racismo que se apresenta de formas diferentes, né? Tanto aqui no Brasil como em Angola. Né? Exatamente. Com algumas coisas muito semelhantes, né? E outras diferentes, de fato. Tu que sabe, comentou o seguinte: Mandela deixou muitos herdeiros de sua luta. Com certeza. Estamos aqui, herdeiros de Mandela, para lutar pelo isso que nós estamos fazendo aqui agora, né? Protagonismo, direitos, conhecimento, consciência. Tem uma galera aqui, gente, um alô para todo mundo, tá? Agradecer o pessoal que está aqui na Praça de Alimentação também acompanhando, aqui no Parque Shopping. Agradecer ao Lar Shopping, Parque Shopping Bahia. Agradecer ao Ministério da Igualdade Racial também. E eu quero mandar um alô e agradecer a Dino Ferraz, está aqui, eu vi que ele está por aqui. Dino Ferraz vai estar amanhã apresentando a live comigo também aqui no nosso podcast, me acompanhando com os convidados de amanhã. Então amanhã Dino vai estar com a gente, então mandar um forte abraço para ele. MPB+, Teles Produções. A gente sabe que a gente não caminha só, né? A gente precisa estar sempre com outras pessoas conosco, no movimento juntos, né? Então, a gente tem que estar sempre se lembrando de estar agradecendo os nossos parceiros. Mais um comentário. Santos Ira Nildes 64. Se eu pudesse estar nessa caminhada. Estou distante, Recife. Deve ser a caminhada de amanhã, Sandra. Provavelmente, com certeza. É isso, bacana. Galera toda aqui, massa. A hora passa, gente, voando, né? Sobretudo quando a conversa tá quente, bacana. Nossa, a hora voa. A gente já está quase, né, se despedindo, mas antes eu gostaria que vocês, né, estamos falando aqui de pessoas que trabalham com a arte, trabalham com a cultura. Queria que vocês falassem rapidamente de que forma a cultura, a arte, pode contribuir com essa mudança que a gente tanto almeja. Aqui no Brasil, eu acho que a arte pode contribuir de uma forma em que, vamos dizer, no meu caso mesmo, né, que eu trabalho com a música pode contribuir de uma forma que ela sirva também para conscientizar, né? Para um trabalho, eu costumo dizer que a música dos blocos afros, ela, além de entreter, ela ensina. Então, a arte deve contribuir com isso, fazer com que a pessoa pense, não apenas dance, ela precisa pensar também sobre aquilo que está sendo dito, aquela mensagem que está sendo passada, algo que mudou muito na música que a gente vem fazendo ao longo dos anos, né? A música baiana da década de 80, de 70, até de 90, é totalmente diferente da música baiana atual. A música baiana atual chega a ser até pornográfica. E isso não ajuda, eu acredito que isso não ajuda na questão da conscientização.
E eu acho que uma música, ela deve servir muito para, além de entreter, ensinar. Um trabalho que você possa se divertir e aprender ao mesmo tempo. Eu acho que a cultura serve muito para isso, né? Para fazer com que as próximas gerações se conscientizem de que a luta deve continuar para que o racismo termine o mais rápido possível. Apesar de eu ser um pouco pessimista nesse sentido, né? E achar que isso não vai acontecer na minha geração, mas eu acredito que a música deve servir de uma ferramenta para a conscientização da população. Ainda que não aconteça na sua geração, que eu também acho que não vai acontecer na minha geração, mas o que a gente faz de contribuição, com certeza, vai dar resultados, né? Mesmo que a gente ainda não consiga acompanhar, mas só em saber que a gente está fazendo a diferença, acho que isso já importa muito, né? Então, O Eu beija-flor, acho, né? Aquele pingo. isso, exatamente. eu acho que sim, eu acho que eu até tenho uma frase que é eu faço entretenimento sem distração. Porque através da minha arte, o que eu trago é sempre um elemento que as pessoas possam se questionar depois, né? Seja por curiosidade, seja porque ficaram intrigadas, é uma coisa, eu fui redundante agora, mas pronto. É,